E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o professor Brasil e nós vamos continuar o nosso projeto de resolução de exercícios para ensino médio, cursinhos pré-vestibulares, para as faculdades em geral. Bom, nessa nossa terceira lista, nós vamos abordar os lançamentos. Quando nós entramos no ensino médio, nós estudamos o movimento uniforme, uniformemente variado, e os lançamentos são as aplicações desses tipos de movimento. Bom, nosso objetivo então é, ao ler o exercício, identificar se trata-se de uma queda livre, de um movimento vertical, de um lançamento horizontal ou oblíquo e aplicar as fórmulas corretas para a resolução de cada exercício. Bom, para cada um deles, nós vamos ler, interpretar e a gente vai conversar sobre o exercício, beleza? Bom, vamos começar então com o exercício 1 da nossa lista, onde ele diz o seguinte: considere a situação na qual um vaso de plantas mal colocado na sacada da varanda de um apartamento caia, atingindo o solo após 3,5 segundos. Desprezando-se o arrasto do ar sobre o vaso, podemos afirmar que o módulo da velocidade com que o vaso atingiu o solo e a altura da qual ele caiu valem respectivamente e a ΔG igual 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, lido o exercício, nós temos que procurar as características dele. Bom, ele fala que um vaso de plantas mal colocado, ele vai cair. Quando o exercício diz que um objeto cai, ou que um objeto é abandonado, ou que um objeto é deixado, o que ele inicia para você? O que ele indica para você? Ele diz nada mais que a velocidade com que esse objeto inicia o seu movimento, ou seja, a velocidade inicial, é zero. O objeto estava em repouso no início do nosso exercício. E esse objeto ele vai cair, ele tem então sobre ele a aceleração da gravidade, e à medida que ele vai caindo, ele vai aumentando a sua velocidade, porque tem uma aceleração, que é a própria gravidade, de valor 10, né, igual o exercício pediu para adotar, sendo aplicada sobre ele. Então ele inicia com velocidade zero, mas ele vai aumentando a sua velocidade até que ele chegue ao solo, até que ele toque o solo. Bom, o exercício nos disse que esse tempo foi de 3,5 segundos. É o nosso tempo de queda, é o momento em que o objeto atinge o solo. Foi de 3,5 segundos após ele iniciar a queda. O exercício, então, ele pergunta qual a velocidade com que o objeto toca o solo, ou seja, a velocidade final do nosso objeto, e qual foi a altura com que esse objeto caiu. Beleza? Bom, dito isso, vamos fazer algumas considerações aqui. Se esse objeto, então, é abandonado, nós estamos analisando aqui um movimento do tipo queda livre, concorda? Onde o objeto, então, ele foi abandonado. Vamos, então, aqui listar as características da queda livre. O objeto é, então, abandonado, sua velocidade inicial é zero, igual nós já comentamos. A aceleração é constante, que é a própria gravidade. O exercício pediu para nós adotarmos de 10 metros por segundo ao quadrado. Se essa aceleração é constante, nós estamos em um movimento uniformemente variado. Isso quer dizer, então, que as fórmulas que nós vamos aplicar são as fórmulas do movimento uniformemente variado. Quais são elas? Bom, para velocidade nós temos velocidade igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Para o espaço,
espaço inicial, o espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. E caso, então, o exercício não nos desse o tempo, nós temos também equação de Torricelli, né? V ao quadrado igual V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, ΔS. Essas, então, são as 3 fórmulas que nós utilizamos aqui no nosso movimento uniformemente variado. Beleza? Então, dito isso, a gente pode partir para a resolução do nosso exercício. Na letra não, né? No primeiro momento, ele pergunta o quê? Deixa eu colocar de amarelo aqui para a gente começar a resolver. Ele pergunta a velocidade com que o objeto atingiu o solo. Então, nós estamos falando sobre a velocidade desse objeto. Para isso, então, eu vou usar a equação horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Porém, eu vou aplicar as condições de queda livre, onde a gente sabe que a velocidade inicial é 0, o exercício nos disse também, e que a aceleração é a própria gravidade. Então, eu vou ficar com V é igual a gravidade vezes o tempo. Lembrando aqui que o exercício está desprezando, né, qualquer resistência do ar, né? Bom, dessa forma aqui, basta a gente substituir. Eu sei o tempo e eu sei a aceleração da gravidade. Então, a velocidade que ele vai atingir o solo é o quê? 10 vezes 3,5, que é o tempo de queda. Essa velocidade, então, ela vai ser uma velocidade de 35 metros por segundo. Beleza? E aí a gente pode olhar aqui já em algumas alternativas, né? Ó, a gente tem letra B e C indicando 35 metros por segundo, letra A já está eliminada. Na letra D e E, eles indicaram 126 quilômetros por hora. E aí a gente vai pegar essa velocidade aqui, então, e passar para quilômetros por hora. De metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, não é? Esse é o fator de conversão. Então, a nossa velocidade, ela vai ser 35 vezes 3,6, que dá exatamente 126, que dá um valor de 126 quilômetros por hora. Então, ó, a gente não pode eliminar letra D e E. Então, a gente eliminou só a letra A por enquanto, né? Esse fator de conversão aqui, a gente utilizou 3,6 e realmente dá 126 km por hora. Bom, mas para a gente, então, ter certeza, a gente vai para que o exercício pede também a altura de queda. A altura está relacionada ao espaço, né? A distância que esse objeto percorre, lá da sacada em que ele foi abandonado, até o chão. Se está falando sobre distância, sobre deslocamento, a gente vai usar a fórmula do sorvete, a fórmula do sorvetão, né? Que a gente está no movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Beleza? E só fazendo mais um comentário aqui, lembrando que para facilitar o nosso raciocínio, a gente está considerando para baixo sendo a nossa referência positiva, tá? Para a gente não preocupar com o sinal aqui da gravidade, sempre quando for um lançamento, uma queda livre, é interessante que você adote para baixo como positivo, porque aí você não precisa ficar preocupado com a velocidade, né? com o sinal da nossa aceleração. Bom, escrevi então a nossa fórmula do espaço para o movimento uniformemente variado, é o sorvetão,
e a gente vai aplicar as condições de queda livre também. Bom, eu vou considerar que esse objeto, ao cair, ele vai sair de um espaço, percorrer e chegar até o nosso solo. Mas eu vou adotar, para ficar mais fácil, o alto aqui, ó, a referência, como nosso espaço zero. E esse deslocamento aqui é a própria altura, né, da nossa queda. Beleza? Então, aqui, ó, esse espaço inicial, eu posso colocar ele como zero. A nossa velocidade inicial, a gente já observou que ela é zero. E eu vou ficar com o quê? O espaço, que é equivalente à altura, né, da nossa queda, nosso h, é igual a gravidade vezes o tempo de queda ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho que a altura ela vai ser o quê? 10, que é a gravidade, vezes o tempo de queda, que o exercício diz que é de 3,5, isso está ao quadrado, dividido por 2. Bom, vamos continuar aqui. Isso é 10 vezes... Quanto é 3,5 ao quadrado, né? 12,25. Então, aqui eu tenho 10 vezes 12,25 dividido por 2. Basta agora resolver essa continha e a gente tem a altura de queda. 61,25 metros, né? 61,25 metros. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente calculou a velocidade com que o objeto toca o solo, achamos 35 metros por segundo, e a altura de queda, 61,25 metros. Combinando essas duas respostas, então, nós podemos marcar a alternativa B no nosso exercício. Então, esse exercício a gente marca letra B. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, gostado da resolução e que agora possam fazer exercícios de queda livre sozinhos já. Muito obrigado, galera. Valeu. Até o próximo exercício. Lembrando que essa lista é composta de 20 exercícios e a gente vai fazer exercícios bem variados aqui. Beleza? Espero que tenham gostado. Até o próximo exercício.